Oi, amiguinhos, tudo bom? Tô eu aqui de novo para contar mais histórias. Lembra que a gente tá aprendendo dos irmãos da fé? Então, hoje a gente vai aprender... Irmãos da fé, no caso, não seria, seria heróis da fé. Então, hoje a gente vai aprender mais um herói da fé. É uma história muito legal, acredito que muitos de vocês já ouviram, principalmente os grandes, né? Já ouviram ano passado essa história. Então, vamos lá, a história de hoje, né? Que a história de hoje é um pouco comprida, então eu vou ter que correr com ela. Existia um carinha aqui, ó. Você tá vendo, meu carinha? É o Jacó. Jacó, ele tinha 12 filhos. Aí vamos pegar aqui os filhos de Jacó. É muita gente, hein, gente? Começa aí, ó. 2, 4, 6, 8, 10. E ele tinha uma filha, tá? Ó, com seus cabelinhos. 11. E tinha um filho especial que ele gostava muito. Sabe quem é? José. José era um filho muito amado de Jacó. E por que Jacó gostava mais desse filho do que o dos outros? A Bíblia diz que o grande amor da vida de Jacó foi Raquel. E aí Raquel teve José e Benjamim, né? Só que na hora que Raquel teve Benjamim, Raquel morreu. Então Jacó, para esquecer as tristezas da vida, gostava mais de José. E ele Jacó fazia algumas coisas erradas, né? Ele deixava bem claro para os outros filhos que ele gostava mais de José. Só que José era um cara bom, era um cara correto, um cara que andava de acordo com a lei de Deus, um cara que amava Deus. Um dia Jacó, tão feliz com o filho amado dele, o que ele fez? Deu um presente especial para o José. E aí eu tenho aqui, ó. Será que a gente consegue fazer o José entrar aqui dentro do presente especial dele? Jacó deu uma roupa, que naquela época se chamava túnica. Muito chique, ó. Dá pra vocês verem? Toda colorida. Ficou um pouco desbeiçada aqui, né? Toda colorida, bem bonita. A roupa que Jacó deu para José. E os 11 irmãos deles ficaram furiosos, ficaram bravos de verdade. Ficaram com ciúmes. Ficaram com uma cara assim super feia. E Jacó e José ficaram felizes e seguiram a vida. José tinha como hábito contar para o seu pai Jacó todas as coisas erradas que seus irmãos faziam. E aí esse pessoal aqui chamava José do quê? De dedo duro. Já começava que o pessoal não gostava dele porque tinha ciúmes. E aí eu queria fazer só um parênteses, viu? Ciúmes não é um sentimento que agrada a Deus. Mas o pessoal aqui não andava assim lá muito certinho no caminho do Senhor. E aí um dia esse pessoal aqui foi para longe, ó. Vamos colocar aqui, ó, longe. Ih, fui longe demais. Deixa eu voltar eles aqui para a câmera. Aê, fomos para longe. Foi lá cuidar dos rebanhos, porque uma coisa que Jacó tinha, além de muito filho, era muita ovelha também. Então tava lá o pessoal lá cuidando dos rebanhos. Eles faziam as festinhas, né? Esse pessoal aqui não era muito do trabalho, né? Faziam umas coisinhas erradas. Aí Jacó falou para José assim: José, vai lá ver seus irmãos, vai lá ver se eles estão tudo bem, coisa e tal. José saiu. E aí aqui na Bíblia da tia, por exemplo, tem um mapa aqui, ó. Ai, parece que José andou bastante, ó, atrás dos seus irmãos, né? E aí ele saiu, foi lá na cidade onde eles estavam e viram eles. Quando os irmãos avistaram José, Jacó saiu da história nessa hora. Quando os irmãos avistaram José, os irmãos falaram assim, ó, lá vem aquele dedo duro. Aí um dos irmãos, que a tia até anotou o nome, foi o Rúben, falou assim: vamos jogar o José no poço? Deixa ele lá para morrer, né? Aí o Rúben foi lá e falou assim: o que você quer aqui, José? Eu vim aqui ver como você estava, o pai mandou. Ah, você é um feioso dedo duro. Eu vou arrancar essa capa de você e vou jogar você aqui no poço. Jogou José no poço e pegou a capa.
Mas aí um outro irmão dele, o Judá, falou assim, olha lá, vem vindo uns caras que compram escravos, vamos vender o José? E aí o outro irmão, foram lá nos negociadores, fizeram a negociação, voltaram, pegaram o José e venderam como escravo. E aí o José foi embora dessa história lá para o Egito. E aí eles pegaram a capa especial do José, foram lá, mataram uma das ovelhinhas, sujou tudo de sangue e voltaram para a terra deles para mostrar para o Jacó. Chegando lá, o Jacó falou assim, nossa, por que a capa do José tá toda suja de sangue? Aí eles falaram assim, o José morreu. Não teve como salvar, o José morreu. Jacó ficou muito triste e esses caras falaram assim, acabamos com a graça, agora não tem mais filho predileto, né? Muito triste isso, né? Então vamos guardar aqui meus amiguinhos todos, porque eu quero falar para vocês que quem vai ser o herói da fé dessa história não são esses caras aqui, não. Não são esses caras, nem esse aqui, que é o Jacó, né? Não é esses caras aqui que vai ser herói da fé, não. Quem é herói da fé dessa história, se não é esses caras, quem que é? É o José. E por que o José é herói da fé? Queria voltar aqui com o José. José foi levado para uma terra bem distante chamada Egito. E lá no Egito, ele foi vendido como escravo pro... Vou ler o nome dele aqui, que ele é um pouco difícil o nome dele, esqueci o nome do cara. Potifar! Esqueci. Aí, lá no Egito, ele foi vendido como escravo para Potifar. Imagina só, gente, o José... O José não fez nada para ninguém. O máximo que ele podia ser acusado era de dedo duro. Mas na cabeça do José, ele falava aquelas coisas erradas que os irmãos faziam para que o pai pudesse ajudar os irmãos. Porque José era bom de coração. Deus morava no coração dele. E aí ele foi vendido como escravo. Mas José era um cara que andava com Deus, né? E ele pegou e falou assim, se é para ser escravo, então vamos ser o melhor escravo. José trabalhava dia e noite, José fazia todas as coisas. E lembrei uma coisa agora que eu esqueci de falar. Será que eu falo? José tinha sonhos estranhos, ele interpretava sonhos. E um dia ele sonhou que os irmãos dele iam se curvar diante dele. E ele falou isso para os irmãos também. Por isso que os irmãos não gostavam mais dele ainda. Não deu totalmente certo aí minha contação de história. Mas voltando. O José, nessa hora aqui, ele já é escravo lá no Egito. E aí, o Potifar, que é esse cara aqui, gostou muito do José. E o Potifar tinha uma esposa. O José fazia tudo, ele era escravo, mas ele não era tratado como escravo. Ele comandava todas as terras do Potifar, porque o Potifar ele era um oficial lá do faraó. Então José fazia tudo, mandava os empregados fazerem isso, aquilo, ele comandava tudo. Ele entrava e saía na casa do Potifar a hora que ele quisesse, embora ele fosse escravo. Mas ele não era acorrentado nem nada. José, tão prestativo, um moço tão bonito também, a Bíblia diz que ele era bonito, e uma pessoa tão legal, despertou interesse de quem? Da mulher do Potifar. E a mulher do Potifar quis que José fizesse coisas erradas. Ela gostava muito dele e ela pegou e tentou agarrar ele, tentou fazer algumas coisas com ele, e aí José falou não, né? E foi embora. E aí a mulher do Potifar, nervosa, brava, na hora que o José falou não, ela segurou a roupa dele, rasgou um pedaço da roupa dele. E a mulher do Potifar chegou pro Potifar e falou assim, você tá vendo essa roupa aqui, É do seu escravo José. Ele tentou me agarrar. E aí eu me defendi e ainda fiquei com um pedaço da roupa dele. Falou uma mentira. Ela fez calúnia contra o José. E o Potifar, muito magoado, mas assim com muita raiva, mandou chamar José e falou para os guardas, levem ele para a masmorra. E José ficou preso. Sabe quantos anos o José ficou preso? 13. Não foi assim, rapidinho. Foram 13 anos. Pensa só, você daqui 13 anos, nem criança vai ser mais.
entendeu? Foram muitos anos na prisão. E mesmo na prisão, José já foi vendido injustamente pelos irmãos. José virou escravo, mas falou assim, se é para ser escravo, vamos ser o melhor escravo. E agora José estava na prisão injustamente. Essas coisas fazem com que José pudesse ficar revoltado, mas José não ficou revoltado. Ele orava a Deus e ele falava com Deus. E lá na prisão, José fez o que ele mais sabia, trabalhar. E ele trabalhava lá na prisão e ele ajudava os outros presos e ele ficou lá. Todo mundo gostava de José. Mesmo na prisão, ele fazia a diferença lá. E ele era um cara que orava a Deus. E, pelo menos não tem relatos aqui no texto, de que José, ele murmurava, sabe? Ele ficava assim, meu Deus, por que que isso acontece comigo? Eu sou bom, eu sou temente a ti. Não tem relatos na Bíblia que diga isso. José orava a Deus e assim, ele fazia das coisas ruins que a vida dava para ele, coisas boas. Por quê? Diz aqui também que ele dirigia a prisão. Ele fazia tudo lá na prisão. Que nem ele fazia na casa do Potifar, ele fazia na prisão. Um certo dia, apareceu 2 prisioneiros lá. Um que era copeiro e o outro que era padeiro. E o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. Né? Lembra que o José revelava sonhos? E aí ele revelou os sonhos do copeiro e do padeiro. O padeiro tinha feito coisa errada e não teve jeito de salvar, morreu, foi enforcado. Mas o copeiro, ele voltou para o palácio. E antes de voltar para o palácio, de ser libertado, José falou assim para ele, vai lá e fala de mim para o faraó. Mas, né, as pessoas geralmente só lembram da gente quando precisa. Como ele já estava solto, ele voltou para trabalhar lá com o faraó e deixou o José na cadeia. Ele ficou mais 2 anos, entendeu? Mais 2 anos. Um belo de um dia, cadê o faraó? O faraó, ele teve um sonho perturbador. E ele sonhava aquilo e ficava nervoso e não sei o quê. O seu copeiro falou assim, faraó, conheço uma pessoa que pode ajudar você. Tem um cara lá na prisão que quando eu tive um sonho, ele revelou o sonho e não é que aconteceu tudo? O faraó falou assim, manda chamar o José. Lá saiu o copeiro e veio o José. E o faraó contou o sonho dele para o José. José, ele revelava os sonhos porque foi Deus que deu esse dom para ele de revelar os sonhos. E no sonho do faraó, José entendeu, inspirado por Deus, que por 7 anos ia existir muita comida no Egito. E por 7 anos não ia existir nada. Então, José falou isso para o faraó, você tem que nos 7 anos de fartura estocar comida para você e para o seu reino e para os seus vizinhos também, porque não vai ter comida por outros 7 anos. O faraó achou aquilo tudo muito intrigante e falou assim, então tá bom, eu nomeio você agora primeiro-ministro, você vai cuidar dessa parte. Você vai mandar aí o povo pegar comida e estocar, vai fazer os silos lá para guardar os grãos. Você que recomanda isso daí. José ficou muito feliz porque ele ia sair da prisão, né? E como ele tinha tido essa interpretação de sonho vinha de Deus, ele falou assim, tô fazendo o que Deus mandou eu fazer, então beleza, vai dar tudo certo. E aí lá foi José. Faraó ficou aqui e José foi trabalhar. José trabalhou, construiu grandes silos, construiu coisas para guardar as comidas, coisa e tal. E aí veio os anos que o José havia falado para o faraó. Anos que não tinha colheita, anos que não tinha comida, anos de necessidade. E aí, passando-se alguns anos, os irmãos de José vieram até o Egito, porque lá onde eles moravam não tinha comida. Vieram até o Egito para comprar comida. Só que José estava bem diferente, sabe? José, ele tinha mudado bastante, ele tinha roupas bonitas, ele
Ele tinha uma túnica nova, ele estava bem diferente, ele não se parecia em nada com aquele menino que eles conheciam. E aí eles chegaram todos e aí eles se ajoelharam assim, ó. Eu vou ajoelhar aqui meus bonequinhos, ó. Se ajoelharam todos perante o primeiro-ministro do faraó. Vocês se lembram aquela parte que eu esqueci de contar da história de José? Que ele sonhou que os irmãos deles uns dias iam se ajoelhar aos pés dele? Olha aqui, ó. Naquela época ele não entendia esse sonho, mas agora, ó, ele entendeu. E aí se ajoelharam diante do primeiro-ministro porque eles queriam comprar comida. José vendeu comida para eles e eles não o reconheceram. E aí José viu que ainda tinha um pouco de maldade no coração deles, né? E aí conta a Bíblia aqui que José pegou um dos irmãos, né, deixou lá no Egito e mandou os outros embora. Aí quando eles voltaram, aí José viu um arrependimento deles e aí, no final, José pegou e falou quem era, eles os reconheceram e eles se abraçaram todos. Eles tiveram bastante medo, mas diz a Bíblia que no final eles se abraçaram todos. E aí José falou assim, ó, voltem lá, tragam meu pai. Vamos trazer o pai aqui. Olha, faltou uns irmãos, a irmã aqui, faltou todo mundo. E que vocês vão morar agora aqui no Egito. E essa é a história de José, né? É uma história bem legal, mas eu queria falar para vocês alguns pontos em particular da história do José. José teve todas as aflições do mundo. Ele teve irmãos que não gostavam dele. Ele foi vendido injustamente. Aí depois que ele foi vendido, ele estava lá com o dono dele, o Potifar, e ele foi caluniado. Ele passou 13 anos. Parece que assim, ó, de quando eles foram vendidos até o dia que eles se reencontraram, passou mais de 20 anos. Então se passou muitos anos e José sempre teve uma coisa que na Bíblia fala que é bom ânimo. José sempre foi feliz, animado, né? Falando assim, se é assim que tem que ser, é assim que vai ser. E aí José, ele conseguiu provar sua lealdade a Deus, porque mesmo quando ele era escravo, mesmo quando ele foi vendido pelos irmãos, mesmo quando ele estava na prisão por 13 anos, ele não esmureceu. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para a vida dele. Então, José teve muita fé. Eu fico me imaginando se fosse eu vou vendida pelos meus irmãos, vou bater nesses caras aí, não quero mais, nunca mais nem falar, nem olhar. Mas José perdoou eles, né? José sentiu que eles estavam arrependidos, sentiu que a vida mostrou para eles a verdade, né? Mostrou para eles o quão errado eles foram. E José trouxe todo mundo para viver aqui no Egito. Então, por isso que José é um herói da fé. Se vocês forem no YouTube, procurar a história de José, vocês vão ver a história de José, tem desenho, tem tudo da história de José, é uma história muito famosa. José, ele teve muita aflição, mas Deus elevou ele na grandeza maior que pode ter aqui na terra, né? Ele saiu de escravo a primeiro-ministro do faraó. Era como se fosse tipo um presidente, sabe? Que a gente tem. Então José saiu de escravo para ser presidente. Todas as honras aqui na terra Deus deu para ele. Mas por quê? Porque ele foi fiel. Então a história de hoje era essa. Eu queria que vocês estudassem a história do José. A história do José tá aqui, ó. Começa em Gênesis, lá do início, 37. Você pode pedir pra mamãe ler pra você, tudo, vocês vão ver. Teve muita coisa, tá? O José, ó, tem várias páginas. A tia deu uma resumida muito grande, assim. José tem vários sonhos, tudo. Então, Gênesis 37 começa. Gênesis 37 começa a história de José. Vamos ler essa semana, tá? E aí, pra terminar aqui o nosso vídeo, eu queria fazer uma oração com vocês, tá bom? Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela história de José, Senhor, que nos mostra como a fé de José é muito grande e inabalável, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ter uma fé como a de José, que mesmo em horas difíceis, em horas onde não acreditamos que o Senhor está do nosso lado, o Senhor está. Obrigado, Senhor, por essa história e obrigado por essa lição. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Crianças, eu queria pedir uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aí tudo que está acontecendo, todo mundo que está dentro de casa, que está com coronavírus, coisa e tal. Eu quero que vocês orem, crianças, pelas pessoas que estão com coronavírus. A tia aqui tem um parente que está com coronavírus. E aí a gente tem que orar por eles, né? E não só pelo parente da tia, mas por um monte de gente que está no hospital, que não tem visita, né? Que está isolado. Então vamos orar por essas pessoas. A gente tem que exercer agora, mais do que nunca, o dom da nossa oração, tá? Então eu queria deixar um beijão para vocês. E eu vou postar o vidinho, né? Aí eu tô tipo muito youtuber, quem gostou deixa um like. E é isso. Boa semana para vocês e beijo a todos.